Bom dia, estamos iniciando mais um de grão em grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Você sabe, todo sábado às 9 da manhã a gente tem um programa aqui. Bom, hoje tem algumas commodities aqui atrás de mim. O mercado essa semana está explodindo os valores em commodities. Temos aí vários motivos fundamentais para isso estar acontecendo, mas hoje a gente vai focar como ganhar dinheiro com isso, né? Até agora nosso programa sempre foi voltado para entender como funcionam as commodities, né, como elas funcionam, quais são as empresas que acompanham, vimos algumas aplicações em renda fixa, como participar desse mercado, mas hoje não, hoje a gente vai ver a Bolsa na B3 e com um convidado super especial, né, o Leandro Ruschel vai estar aqui conosco para falar lá dos Estados Unidos, como se ganha dinheiro lá também. E o Ronaldo, né, da nossa mesa aqui da Liberta, que vai nos passar algumas estruturas que nós estamos fazendo no momento na Bolsa Nacional. Tá certo? Deixo contigo, Leandro, para iniciar aí, para se apresentar. Para quem não te conhece, acho que todo mundo conhece, né? Olá, Guto. Olá, Ronaldo. Um prazer estar aqui com vocês. Então, né, como você disse, nós estamos falando diretamente do nosso escritório aqui de Miami, onde nós temos uma iniciativa educacional, né, nos ensinamos através da Liberta Global como participar do mercado global, né, como participar aí do maior mercado do mundo. Porque os Estados Unidos, né, os Estados Unidos concentram mais da metade de tudo que é negociado no mundo, de tudo que é tipo de ativo. Creio até que, do ponto de vista de commodities, esse percentual é ainda maior, né, porque o mercado aqui inclusive, praticamente tão antigo quanto o mercado de ações, o mercado de dívida e outros mercados que são bastante negociados, né? A Bolsa de Chicago, que foi uma das primeiras bolsas de commodities do mundo, pelo menos para oferecer contratos e no mercado da maneira, né, que nós operamos hoje. Então, creio que vai ser bem interessante o nosso papo e a gente vai poder explicar um pouquinho que tipo de mercado, né, que tipo de transação pode ser feita com base em commodities no mercado internacional. Ok, Ronaldo, contigo. Maravilha, vamos lá, boa tarde, Leandro, boa tarde, Guto, é um prazer estar presente aqui no seu programa, Guto. E como o pessoal sabe, dentro da Liberta nós temos uma mesa de operações e o nosso trabalho é interessante que toda essa parte de commodities, principalmente aí junto com o Guto, a gente está sempre buscando alternativas, tentando buscar operações, tanto para proteção, para um produtor, enfim, para clientes que querem participar desse mercado, numa possível alta, queda no mercado de commodities, enfim, principalmente falando no agrícolas, né? Então nós vamos explicar um pouquinho mais, entendendo como funciona, de que forma a mesa possa ajudar o cliente, né? Então todo esse formato, de que forma nós podemos atuar, nós vamos discutir aqui, trocando ideia aí com o Leandro e com o Guto. Vai ser uma conversa que tenho certeza vai ser bem proveitosa aí para todo mundo. Bom, então vamos dar aqui só uma pincelada no que vem acontecendo nesses últimos anos, para a gente ter uma ideia por que esse mercado está tão em foco, né? E o que vem acontecendo. A gente já vinha com uma diminuição de estoques na parte de alimentos, né, em 2018, 2019. 2020, com a pandemia, teve um efeito muito interessante em cima do consumo de alimentos em particular. Também teve em minérios, né? Mas aí e petróleo, aí eu vou deixar mais para o Leandro, que ele está no mercado lá fora, ele enxerga isso melhor. Mas, enfim, o que aconteceu o ano passado para um consumo tão grande de alimentos? Primeiro, as pessoas ficaram em casa, né, não saíram, mas elas descobriram a tal da teleentrega, né, o delivery, e isso facilitou muito a vida, porque ele podia fazer outras coisas, não precisava acender o fogão, não precisava lavar prato, nem panela, etc. E a comida chegava quentinha em casa, ou tinha que esquentar no micro-ondas, enfim. E isso trouxe uma dinâmica nova. Por lado de quem fazia a alimentação, também tem uma dinâmica muito nova. Porque ele não precisava mais se preocupar com talher, com prato, com copo, com toalha, com nada. Ele simplesmente deu foco em embalagens e produção em série e simplesmente fazer a entrega funcionar. Então, isso também trouxe um alento no consumo, né? Similar, não tão próximo, né, foi o que a Apple fez
lá no início, quando ela fez o iTunes, né? Ela simplesmente eliminou toda uma cadeia, né, de suprimentos. Você não precisava produzir, você não precisava estocar, você não precisava embalar, você não precisava entregar, você não precisava vender, você não precisava receber. Simplesmente saía a música digital direto para um aparelho. Mais ou menos, né, não sei se eu estou exagerando, Leandro, mas mais ou menos aconteceu isso no restaurante. Né? Você não tem um garçom, você não tem a reserva, você não tem a mesa, você não tem o copo, você não tem nada. De repente você sai da cozinha direto para casa do consumidor. Outro fator que trouxe isso, pelo menos aqui no Brasil, mas também isso aconteceu no mundo inteiro, foi a ajuda emergencial, que também fez as pessoas focarem em alimento, reforma, aqui no Brasil, pelo menos, reforma das casas, né? Os materiais de construção dispararam, a gente está com o INCC aí a 12% ao ano, mais de 12% ao ano, e também em consumo via internet, né? Nas lojas e eletrônicos. Bom, isso trouxe o quê? Trouxe um impacto muito grande nos estoques de alimentos, né? E eles dispararam de preço. O que vem acontecendo agora? A gente está tendo problemas climáticos em algumas regiões no Brasil e agora nos Estados Unidos, essa semana, que a soja está subindo mais de 4% hoje. Essa visão, para mim, a visão que empurrou todo esse mercado, pelo menos de alimentos, para cima, né? A gente jogou isso tudo para cima e a gente tem essas ferramentas para tentar aproveitar essas altas e ganhar dinheiro. Leandro, a tua visão aí é uma visão muito maior, você enxerga muito mais mercados. Complementa, por favor, o que eu falei, põe a tua visão, uma visão mais holística disso tudo. Claro. Eu acho que a gente não dá para tratar todas as commodities, né, como uma coisa só, porque especialmente no começo dessa crise, vamos chamar de crise essa questão da pandemia, né, porque influenciou diferentes mercados de forma também bem diferente, mas basicamente o que a gente teve num primeiro momento foi, em alguns casos, choques de demanda, choques de oferta, e posteriormente, por conta de intervenções sistemáticas e da expectativa de crescimento, um efeito muito positivo, né? Vamos pegar, por exemplo, petróleo e os seus derivados, porque aqui, além dos mercados futuros de petróleo, a gente tem mercado futuro de gasolina também, né? Sim. Que muitas vezes anda exatamente igual, mas em situações específicas a gente tem uma certa diferença. Pela primeira vez na história do mercado de petróleo, nós tivemos negociação com preços negativos, né? E muita gente nem sabia que isso poderia acontecer, muita gente perdeu muito dinheiro por conta disso, e alguns ganharam muito dinheiro por conta disso. O que aconteceu? Imaginem vocês que boa parte aí, né, até um tempo atrás era quase a metade do consumo de combustível no mundo ficava nos Estados Unidos. E aí, de uma hora para outra, você simplesmente para o trânsito de aviões, carros, caminhões, e aí você continua tendo a oferta, porque o petróleo é uma coisa, né, que você vai produzindo, não é bem assim você fechar os poços, fechar toda a cadeia de uma hora para outra, não dá né? E a demanda praticamente estanca. E aí o que aconteceu? Não havia onde estocar todo esse petróleo. E aí, basicamente, o preço é negativo. Por quê? Porque o preço de estocagem explodiu. Então, quem compra o petróleo precisa estocar o petróleo. E aí, se gerou uma situação de mercado onde havia um prêmio, né, pago a quem conseguisse estocar. Ou seja, o preço do petróleo em si era negativo, porque ele embutia a necessidade desse custo de estocagem. Então eu cheguei a ver com os meus olhos um barril de petróleo ser negociado a menos $26. Ou seja, quem vendia o barril ainda dava $26 para a pessoa pegar esse petróleo e enfiar em algum lugar, né? E aí teve leva. Aí teve uma corrida, teve nego que conseguiu transformar rapidamente estocagem de água em estocagem de petróleo e pagar a multa ambiental por conta disso. Foi uma zona, né? Mas basicamente isso demonstra o quanto esse mercado ele é dinâmico e ele rapidamente ele se adequa às condições, né? Claro que essa condição durou um dia ou dois,
até que esse choque foi absorvido e depois o mercado começou a subir sem parar, né? Porque basicamente, num primeiro momento se achava que teria uma parada, ninguém sabia, né, quanto tempo ia ficar parado, quanto tempo ia ficar 100% parado. Aí teve as intervenções, se viu que a doença, apesar de séria, né, e de, enfim, infelizmente provocar muitas mortes, não era algo tão negativo quanto poderia ser, né? A gente está falando aí de uma taxa de mortalidade de 0,2%, 0,3%, e num primeiro momento se achava até que seria 7%, 8%, que seria um desastre parecido com a gripe espanhola lá em 1918. Quando se percebeu que não era isso, não era tão grave assim, e que os governos colocaram trilhões de dólares para reativar a economia, e depois começou a haver a expectativa de retomada, né, da economia, nós tivemos um choque aí de demanda, numa oferta que foi restrita em muitos casos, né, porque como houve aí essa intervenção, né, de um evento super estranho, né, não usual, a produção, em muitos casos, diminuiu, e num segundo momento a demanda explodiu, né? E aí vem uma característica interessante que faz esse mercado ser tão bonito, digamos assim, para quem opera e até simplificar, que basicamente é o mercado de oferta e demanda, né? Você tem um produto, você tem a capacidade de produção desse produto e você tem a demanda por esse produto, que pode ser afetado, tanto a oferta quanto a demanda, por uma série de variáveis, né? Mas é muito mais simples, por exemplo, do que você avaliar uma empresa. Uma empresa tem um número de variáveis muito maior que impactam essa empresa. Em commodity, não. Em commodity, oferta e demanda, né? E tem algumas variáveis que impactam tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Por exemplo, né, o próprio petróleo que a gente está usando aqui para fazer essa discussão, do lado da oferta que a gente tem. Bom, a gente tem o Oriente Médio. Se sugere alguma guerra, algum conflito, algum problema no Oriente Médio, o preço já sobe, porque uma boa parte da oferta vem de lá, né? Sei lá, o Irã resolve fechar lá o Estreito de Hormuz, né? Bom, ali passa 20, 30% da produção diária de petróleo no mundo. Óbvio que o preço vai explodir se isso acontecer. E do lado da demanda, o que a gente tem basicamente? Do lado da demanda a gente tem atividade econômica. Então, quando a atividade econômica expande, o preço vai aumentar. Quando a atividade econômica diminui, o preço vai diminuir, né? E óbvio que ainda, on top of this, a gente tem a ação da OPEP, que é uma espécie de cartel, que já teve mais poder no passado, mas que aumenta, né, ou diminui a oferta. E isso vai impactar os preços. Claro que com a expansão do shale oil aqui nos Estados Unidos, a OPEP perdeu muito poder, porque aí o shale oil, os Estados Unidos voltou para o game, né? Voltou a ser o grande produtor mundial. Mas aí a gente tem o aspecto político. Qual é o aspecto político? Bom, uma nova administração mais à esquerda quer restringir, né, o uso de combustíveis fósseis. Bom, o preço vai aumentar, né? Então agora a gente tem uma confluência de fatores que geram uma pressão compradora em quase tudo. Porque a gente tem a retomada da pressão, né, da demanda por conta da recuperação econômica, e a gente tem, por conta dessa recuperação econômica em parte sendo levada, né, a cabo por injeção de recursos, por impressão de dinheiro, a gente sabe que é possível imprimir dólares, euros, né, ienes, mas você não consegue imprimir soja, milho, petróleo. Então, as coisas passam a valer mais se eu tenho uma base monetária maior, né? Então, tem esse aspecto também de expansão da base monetária produzida pelas políticas monetárias super expansivas, as mais expansivas que a gente já teve, talvez, na história recente aí do mundo. Então, o que eu vejo é a manutenção dessas pressões que envolvem questões políticas, né, de, enfim, climate change e tudo mais, uma economia mais verde, com a expansão econômica, com a expansão da base monetária, tudo isso leva a uma pressão no preço das commodities. E
como último fator que eu coloco aqui, antes de passar a palavra de volta a vocês, é uma correção já muito longa, né? Basicamente as commodities passaram aí uns 10, 12 anos corrigindo, desde o topo que foi formado junto com a máxima do mercado lá em 2008. Né? Tirando aí um ou outro mercado, tipo soja, continua subindo, quase todos os principais mercados corrigiram ao longo desse tempo e agora estão retomando a pressão compradora. Então, já estaria, né, no momento, do ponto de vista de ciclo histórico, de uma correção nesses preços. Então, acho que é mais ou menos isso. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Realmente isso que tu colocaste, do ver o mercado trabalhar em campo negativo do petróleo, que realmente eu acredito que ninguém nunca tinha visto, ele se dá realmente pelo custo de estocagem, eu acredito, né? Uhum. Vários clientes acabaram ligando, querendo saber como investir em petróleo, tá? Acreditando naquela ideia, olha, está quase no zero, abaixo de zero não cai, e realmente correu o oposto. Abaixo de zero foi. Exatamente. Só esqueceram de avisar, né, pessoal? Esqueceram de avisar porque nunca aconteceu, mas o mercado sempre prega uma peça. Assim, Leandro, os contratos, enfim, quem quer investir em petróleo ali fora, ele trabalha como no Brasil, nos mercados futuros, ou seja, todos são contratos com vencimentos, ou seja, o investidor ele vai comprar petróleo e ele vai ter um vencimento à frente, ou de repente ele se trata como um ouro que a gente consegue comprar OSI 1D e carregar pelo tempo que a gente quiser. Como que se trata a compra o investimento em petróleo ali fora? Você poderia falar um pouquinho? Claro. Bom, basicamente tem 3 formas de você atuar. Uma forma é basicamente a operação à vista, né, que não está disponível para a maioria dos investidores. Então tem tradings especializadas que vão comprar e vender petróleo à vista no mercado, e isso não é um negócio para pequenos investidores, pequenos traders. Né? Tirando o mercado à vista, a gente vai para o mercado futuro. O mercado futuro aqui, ele também é utilizado por essas empresas especializadas e por especuladores, né? Porque ele tem entrega física. Então, uma das formas de você atuar é através da compra e venda desses contratos, ou de opções em cima desses contratos, enfim, tem o derivativo do derivativo, né, que seria a opção sobre os contratos futuros. São contratos extremamente líquidos, que têm um vencimento mensal e que negociam 24 horas por dia. Então você consegue operar tranquilamente milhões e milhões de dólares, sem mexer no preço, né, porque é um mercado muito líquido, e é um ótimo instrumento de trading, mas não é um instrumento tão tranquilo para manter posição, porque a gente tem um custo de carrego, né, a gente tem um prêmio aí na maior parte do tempo, né, a não ser quando a gente tem uma curva invertida, se é uma expectativa de diminuição do preço lá na frente. No petróleo isso não é tão comum, né? Então aí você teria um prêmio para manter posição. Então não é um mercado assim tão favorável à manutenção de posição de longo prazo. Uma terceira forma de você atuar, que seria mais tranquilo para quem quer manter uma posição de longo prazo, são os ETFs de petróleo. Ou seja, esses ETFs vão efetivamente montar posições no mercado, e a maior parte deles que trabalham com petróleo e outras commodities, eles têm uma estratégia que não é ficar só concentrado no contrato mais próximo do vencimento, mas sim fazer o que chamam de uma estratégia laddered, né, que são contratos de vários vencimentos diferentes para diminuir um pouco a volatilidade. E esses ETFs são mais simples de operar, mas como são ETFs baseados em contratos futuros, na maior parte dos casos, eles também têm um custo maior, né, tanto de carrego quanto a taxa de administração, já que dá bem mais trabalho, né, fazer a gestão de um ETF desse. Então, não seria assim, para qualquer commodity, uma estratégia simples de alocação de longuíssimo prazo. Eu quero ficar comprando esse contrato nesse ETF por 10 anos. O custo vai ser alto. É mais uma alocação assim estratégica, tá? Eu quero ficar comprado aí nos próximos 6 meses, nos próximos 8 meses. Né? Não é uma coisa assim de manter posições de longo prazo para esse tipo de contrato. Se a gente estiver falando de ouro, aí já muda a figura, porque como o ouro, o custo de estocagem é muito mais baixo, né, do que o petróleo, e a volatilidade em cima do preço do ouro é bem menor,
você consegue manter uma posição em ouro através de um ETF com uma taxa de administração de 0,05, 0,10 ao ano, né? Então, tem algumas commodities que são interessantes para você fazer, no máximo, aí uma alocação estratégica, né, que vai ficar aí por alguns meses, e tem outras commodities que você pode manter aí por um prazo maior. Ou você vai tradando, né? Você vai operando aqueles movimentos, ou usando contrato futuro, ou usando ETF. Perfeito. E Guto, o Brasil não pegou contrato futuro de petróleo, né? Cancelaram os contratos, não tivemos liquidez. Não tivemos liquidez. Eu acho que a margem é um pouco alta, era em dólar também, como é a soja e o café, né? E a gente teve aqui, depois eles encerraram, eu tinha alguns clientes que operavam o petróleo aqui, era interessante, né? O mini contrato também, como é o mini soja, a gente tinha esses contratos, eram interessantes, porque eram só liquidação financeira, então era bem, bem legal. Né? O café nosso que tem entrega. Só para ilustrar, né, a Bolsa de Chicago é de 1848, ela está fazendo 173 anos em abril, ou seja, ela está de aniversário esse mês. Então é só para dar uma ilustração aqui para quem está nos acompanhando. Então, realmente, ali nasceu todos esses contratos, né, como o mercado que a gente conhece hoje, porque esses mercados vêm lá do Japão há muito tempo atrás, né? O Japão, com a necessidade de garantir o fornecimento de arroz, ele criou um sistema que já era um mercado futuro ali do arroz entre preço e entrega. Mas isso é uma outra história. Mas voltando aqui para o nosso mercado, né, o mercado mais tranquilo para a gente operar, a gente tem o milho, a gente tem o boi, a soja é o mini contrato de Chicago, então ele inclusive funciona no horário de Chicago, né? A gente tem que esperar a abertura lá de manhã e às 15h20 ele fecha aqui, e a gente não opera mais. E o café, que também acompanha Nova York, né? Apesar de seu contrato ser diferente de Nova York, ele também acompanha Nova York, é praticamente um espelho as cotações de lá com aqui. Aí, Ronaldo, pergunto para você, né? O Leandro falou de várias maneiras que a gente pode operar esse mercado. Vale para lá e vale para cá também, né? Aqui a gente pode, com uma margem, né? Uma margem aí no milho em torno de R$3.000, até um pouco menos, a gente consegue se posicionar comprado ou vendido, que às vezes é uma situação que as pessoas não compreendem muito bem. O que eu vou vender o que eu não tenho, né? Mas você pode vender o que você não tem, porque a gente trabalha no mercado do futuro, né? A intenção de receber, a intenção de entregar. E a gente tem também as opções e a gente tem algumas estruturas, que até você comentou aí no início. Né? A soja hoje hoje a soja é a estrela, né? Essa semana a soja é a estrela. O que nós temos hoje aí que as pessoas poderiam, de uma maneira menos arriscada, né? Que seria a maneira mais tranquila de eu entrar numa operação, participar de uma operação da soja, sabendo o meu risco, né? Sem precisar falar em ajustes, margem, essas coisas todas. O que nós temos hoje? Não, perfeito, Guto. Até o que tu comentaste é realmente isso. Hoje nós temos, eu acredito que os principais é a soja, o café, o milho e o boi, né? Eu acredito que o milho e o boi, pelo menos, é o que a gente acaba negociando mais, vê uma liquidez um pouco melhor. E sim, a gente pode estar atuando, comprando o contrato futuro ou vendendo, e como você falou, utilizando margem realmente, né? Ou seja, margem, só lembrando que esses contratos têm o famoso ajuste diário, né? Ou seja, se for a teu favor ou contra, ele vai todo dia ter um débito ou crédito, né? Então não é só margem. Margem é para a gente conseguir operar, e ajuste diário, sim, a gente vai ter que ter um saldo em conta para poder estar honrando esses débitos ou créditos que ocorrem. Tu comentaste aí sobre operações que a gente está fazendo em soja, em boi gordo, tá? Com risco limitado. A gente trabalha muito, Guto, aqui, tem bastante demanda, operações que nós chamamos de trava de alta, ou call spread, como o pessoal chama, que são operações onde a gente tem uma expectativa futura positiva, ou seja, acredita que tenhamos a alta da soja ou do boi, onde a gente paga um prêmio, né? E o nosso risco é o que nós estamos gastando. O risco é perder tudo com uma possibilidade de ganho. Eu gostaria de... Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Tá? Acredito que seja possível. Me digam se vocês estão vendo.
Estão vendo, né? Sim. Uhum. Perfeito. O que nós temos aqui, Guto? Nós temos uma trava de alta, tá? Na soja, o vencimento U21, então é o SJCU21, é a soja setembro, né? Onde ela vence, então, no dia 27/8, certo? E qual é a ideia? A ideia é acreditar, hoje nós estamos com preço de referência em torno aí de quase R$30, R$29,92, tá? O preço da soja nesse momento. A ideia dessa operação é acreditarmos na alta e que de preferência esteja acima de $34, tá, no seu vencimento. Então, basicamente, nessa operação, como que ela funciona, Guto Leandro? É uma operação que a gente vai comprar o que nós chamamos de call a $31, ou seja, uma opção de compra a $31, que a partir desse momento a gente começa a participar, ter ganho na operação, limitando o nosso ganho em $34. Então, nesse intervalo entre $31 e 34 é nosso ganho. Com isso, para o cliente ter essa estrutura em carteira e poder participar dessa eventual alta, ele vai gastar aqui, como nós estamos vendo, $450 para cada contrato. O contrato de soja, como a gente sabe, são 450 sacas, né, Guto? Isso aí. Então a gente está falando, se a gente trouxer Brasil aqui para o cliente, ele vai gastar $450 por contrato de 450 sacas, então nós vamos fazer vezes 450, só que diferente do milho, a soja ela é dolarizada. Então Exatamente. a gente precisa colocar o dólar, vamos colocar aí, quanto podemos estar falando aí, 5,3? É um pouco mais, 5,49, 5,50. 5,49, só para ter uma ideia. É melhor levar para cima do que para baixo. Exato, então o cálculo aqui do que o cliente gastaria é 450, né, vezes 450, tá, vezes o dólar 4,49, exemplo. 5. Perdão, né, seria ótimo se tivesse 4,49. 5,49. Depende. Exatamente, vezes 450. 2,475. Isso, aproximadamente isso. Então, qual é a ideia, pessoal? É o cliente gastar $450 na operação e, no melhor cenário, ele vai ter uma performance onde ele vai poder estar recebendo $900 com a soja acima de $34 lá no seu vencimento. Tá? Quando nós falamos em receber $900, tá? Ele está recebendo $900 acima do que ele já pagou. Então, é ganho líquido na operação. Tá? Então, esse modelo de operação, Guto, é um modelo que o pessoal gosta muito, porque a soja, o milho, o boi, eles já subiram, muita gente acha que já subiu demais, só que não para, e o Guto pode explicar muito melhor do que eu, porque questão de clima, plantio, enfim. E o que a gente faz? Para tentar capturar uma continuidade desse movimento, a gente monta esse tipo de operação. Então, que nós sabemos que nós vamos gastar lá $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, cada um no seu risco, e tentar capturar aí o dobro do ganho. Sabendo que, se subiu demais e por algum motivo o mercado resolveu cair, ceder, e provavelmente quando isso ocorra vai ser rápido, né, Guto? Porque o mercado não para de subir, o cliente sabe que o risco dele está no que ele gastou de prêmio. Então, esses modelos operacionais, eles se tornam bem interessantes e os clientes gostam, né? Então, é aquela ideia de tentar, eu brinco muitas vezes, o produtor se proteger e o especulador, o cliente que quer lá gastar um prêmio, está tentando especular realmente, botei 2.000, vou tentar tirar 6.000, se beneficiando dessa alta da commodity, né? Então, esses modelos operacionais a gente trabalha bastante. É possível sair no meio do caminho? Não. Ou é obrigatório chegar lá no fim? Digo assim, daqui um mês e meio a soja dá uma disparada aí, seja lá por qual motivo que foi, ele disparou e de repente a gente já alcançou o teto dessa operação. A gente tem que desmontar a operação, ou seja, tem que comprar o que está vendido e vender o que está comprado. Às vezes, comprar o que está vendido está caro e não dá a oportunidade de saída. Mas acontece de conseguir sair antes, não? Isso, boa pergunta, Guto. O que a gente sempre fala quando mostra essa operação, enfim, para o cliente, tá? Sempre pensar no vencimento. Por quê? Porque, como a gente sabe, opções têm N variáveis. Vai ter o teta da opção, enfim. O que ocorre? Nós pensamos, quando montamos
para o seu vencimento, mas vamos supor, nós estamos esperando que a soja passe os 34 e de repente ela passou os 34 ou se aproximou. O que a mesa, tá? O que a equipe aqui na casa vai fazer? Ela vai entrar em contato com a XP, tá? Nós temos contato direto com a tesouraria, nós vamos pedir uma cotação de reversão da operação, que é vender o que a gente está comprado e comprar o que a gente está vendido, e pedir uma cotação. Tá? Essa cotação, ela estando adequada, dando um lucro adequado para o cliente, a gente informa o cliente, olha, botou $450, Guto, tu está saindo nesse momento, faltando ainda 2 meses para o vencimento, tu está saindo ganhando $700. O que tu acha? Vamos tirar o risco da carteira? Tu sabe que teu ganho máximo seria, no melhor cenário, $900. Tá? Então, é sim possível, mas vai depender de N variáveis, porque a gente está trabalhando com opções. Tá? Então, sempre que nós montarmos esse modelo operacional, nós vamos ter que pensar no vencimento. Se por algum motivo tivermos uma cotação a nosso favor, aí sim a gente informa e sai antes da operação, se assim o cliente desejar, né? Então, existe a possibilidade da saída antecipada, mas isso vai depender realmente da cotações, da situação que o mercado se encontra, o quanto falta para o vencimento, que velocidade que as opções chegaram, que o preço chegou no seu alvo. Então, o pensamento tem que ser para vencimento, mas existe sim a possibilidade de saída antecipada. Beleza, tranquilo. Agora, voltando aqui com o Leandro, Leandro, você comentou 2 coisas importantes no início, né? Que a gente tem aí uma intervenção política, né? Que emitiu dinheiro aí sem lastro, a dar com pau no mundo inteiro, e a gente teve uma demanda muito forte. Primeiro, no exemplo do petróleo, primeiro ela foi reprimida e agora ela está acelerando novamente. Mas, olhando um pouco para os alimentos, vou querer tentar focar um pouco esse assunto nos alimentos. A gente tem 2 pontos importantes aí, né? Tem Taiwan aí que pode gerar uma crise mais séria, e tem aí uma encrenca com a Rússia também, que pode gerar uma crise um pouco mais séria. Você acredita que, não vou dizer guerra, não sei se hoje em dia existiria guerra, né? Mas a China está mandando um monte de avião lá para a ilha e etc., está fazendo aí um movimento muito forte, está batendo muito forte contra os Estados Unidos, a gente tem essa liquidez enorme, e a gente sabe tudo que estica para um lado volta, né? Tudo é um elástico. Então a gente está vendo essas demandas muito fortes, está vendo tudo subindo. Se existir um ponto negro, né? Um ponto fora da curva, um cisne negro, né? Estou confundindo aqui. Se existir um cisne negro, aparecer aí um conflito um pouco mais sério, quais as commodities que você acha que poderiam sofrer com preços para baixo e as que seriam impulsionadas? Petróleo para cima, alimentos também para baixo, porque a gente está falando de uma operação com o Ronaldo aqui, que é uma operação, eu já sei que eu vou perder, não vou assumir risco, não vou assumir nada. Então, eu vendo que existe aí ainda um desequilíbrio muito grande no mundo, de logística, de dinheiro, de inflação, e agora aparecendo esses problemas geopolíticos. Vamos fazer uma mexida nisso tudo? E diz para mim, se tiver um desequilíbrio realmente mais forte, um cisne negro aí, o que você acha que acontece com essas commodities meio ponto a ponto aí? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o mercado não está precificando isso. Apesar de ter essa preocupação, né, e tudo mais, acho que o mercado acredita aí que no final das contas não é interesse de ninguém algo assim disruptivo, né? Então, pode acontecer sim. Acho que a chance disso acontecer é maior do que o mercado está precificando. Tá? Mas mesmo assim é uma chance pequena. Eu acho que é mais arriscado para o mundo algo envolvendo China e Taiwan do que a questão agora, né, que está mais quente, do Putin lá demonstrando força militar em relação à Ucrânia, né? A Ucrânia que é um dos maiores produtores aí de grãos da Europa, né? Não podemos esquecer. Mas eu acho que caso venha a acontecer algo nesse sentido, historicamente, falando em guerra, né, ou em conflito de maior proporção, o principal movimento é tanto no ouro quanto no petróleo, né? Historicamente, quando há uma guerra, ou a possibilidade de guerra, não precisa nem ter a guerra, são dois mercados que puxam forte.
Até porque quase todo o palco, né, das últimas guerras envolveu aí o Oriente Médio, que é o maior produtor de petróleo. Petróleo é um insumo, né, para qualquer guerra, e o ouro acaba sendo uma reserva de valor em tempos de incerteza. Em relação a alimentos e outras commodities, depende muito da natureza, né, desse conflito e se vai ter um impacto na atividade econômica. Porque um impacto mais forte aí no crescimento do mundo pode até no primeiro momento de incerteza levar uma alta no preço dos alimentos, mas depois oferecer uma pressão negativa, né, porque tu vai ter menos consumo. Então acho que num caso desses a gente veria um preço subindo, né, de commodities agrícolas, mas posteriormente caindo, né, fazendo um movimento negativo. E para outras commodities, como minério de ferro, né, que impacta especialmente a nossa Vale, o impacto seria negativo de início, né, porque minério de ferro, por exemplo, a maior parte da venda é para a China. Qualquer coisa que envolva China, nós vamos ter aí uma dificuldade maior de venda do minério de ferro, pelo menos no primeiro momento, né? Então, acho que caso a caso aí, esses seriam os impactos, né, dos principais insumos. Energia de uma maneira geral em alta, especialmente petróleo, gás natural, esse tipo de coisa. Ouro alta, alimentos alta no primeiro momento, com posterior pressão negativa. Tá. A Ucrânia é extremamente preocupante, porque o que a Rússia já fez, né? Ela estancou as exportações de trigo, né, e outros cereais para a Ásia. E agora ela está querendo invadir a Ucrânia, que é o maior produtor de milho e colza, né, ou seja, óleo, né, óleo de canola vem da colza, e o milho, né, que é uma energia muito importante em tudo que é ração e alimentação humana. Então, realmente, uma entrada da Rússia na Ucrânia, né, se é que isso vai acontecer, ou se isso é só uma pressão política, ou só uma força, já fez uma vez, né, pode fazer de novo, eu acho que seria o maior problema, porque a Ucrânia, dentro de todos os países, hoje, né, nesse semestre que estão produzindo, ela está produzindo bem, ela está iniciando a produção boa. Nos Estados Unidos a gente teve problema, eu não sei até que estado que nevou aí essa semana, Leandro, mas pegou aí o norte do cinturão e queimou soja que estava nascendo, milho que estava nascendo, exatamente por essa antecipação que eles conseguiram esse ano de plantio, né? Eles fizeram aí, acho que nos últimos 16 anos, foi o maior avanço em termos de plantio e agora foram castigados por uma onda fria mais forte do que o esperado. E atrás de uma onda fria vem o quê? O ar frio que é seco, né? Então tem esse problema, acho que é um dos grandes motivos que está subindo esses preços. Então eu imagino que... foi meio geral, assim, quase todos os estados do norte está nevando, fora de época. Nossa senhora, então é sério mesmo. Então eu acho que se realmente a Rússia puser o pezinho lá na Ucrânia, eu acho que a situação de preço dessas commodities, a tendência ainda é continuar assim muito forte nesse sentido, né? E tem um incentivo para o Putin, né, que é um ditador, porque há uma crise econômica na Rússia já há muito tempo. Todas essas medidas, né, que foram tomadas pelos Estados Unidos, Europa, estão sufocando a economia russa, e a maneira mais usual, né, de um ditador tirar atenção para a economia é inventando uma guerra, né? Partiu para briga. Partiu para uma briga. Mas, por enquanto, eu estava vendo ontem um painel de especialistas militares. Eles acreditam que as formações aí, né, as fotos de satélite e tudo mais, as movimentações sugerem mais uma movimentação política do que, de fato, uma invasão, né? Porque olha só que interessante, os caras identificaram que não faltava algumas coisas para iniciar uma intervenção. Por exemplo, hospitais de campanha, né? Então o cara falou, olha, se você vai colocar você vai fazer uma invasão, você precisa ter hospital de campanha. E a gente não identificou nas fotos nenhum hospital de campanha. Enfim, o interessante do mercado é que todo mundo, como tem um prêmio muito grande, né,
em dinheiro, em lucro, se você tiver certo em relação às coisas, os maiores recursos do planeta, as melhores mentes estão focadas para entender o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer, né? E a gente vê o resultado disso no preço. Então, óbvio que só o aumento da tensão já pode aumentar o preço, porque a gente pode ter embargos, né? Pode ter outras coisas, mesmo que não tenha uma guerra, mas parece que por enquanto não deve ocorrer o pior. Vamos torcer. Leandro, legal. Leandro, uma pergunta. Se ouve falar muito hoje na mídia, enfim, nós já estamos vendo a alta das commodities, como a maioria, não todo. Se fala muito nesse super ciclo de commodities, tá? Na sua opinião, nós já começamos, estaríamos na metade? Como é que tu vê Olha, essa leitura aí que o pessoal dizendo que isso pode beneficiar muito a nossa bolsa, porque a nossa bolsa ela tem uma grande parcela ligada a commodities, né? O que poderia também fazer então o nosso mercado, falando em termos de Bovespa, performar melhor, né? Sem dúvida há uma forte correlação não só do mercado brasileiro, mas da economia brasileira com o preço de commodity, né? E talvez nesse momento a gente não está capturando esse vento favorável por outras questões dos problemas internos, né? Explosão de gastos, instabilidade política, atraso na votação de reformas e assim por diante, né? Então, o Brasil está perdendo para si mesmo, não é um problema global. Na verdade, o mundo está se movimentando de uma forma que favorece, né, o Brasil neste momento. Então, sim, né, se esse ciclo perdurar por mais tempo, isso vai ser positivo. Em relação a esse super ciclo, aparentemente, né, olhando assim, se ele estiver de fato iniciando, ele está no início e não no meio, ou seja, tem muito a andar ainda, né? O que é muito cedo é para dizer que de fato iniciou, porque são movimentos muito longos, né? Deu aquela ticada para cima, fez um pivôzinho de alta nos índices de commodities, mas é cedo para dizer, né, se de fato nós vamos ter um novo superciclo. O que a gente pode dizer com certeza é que há uma tendência de alta forte, né, muita pressão compradora, e há a possibilidade de isso durar por vários e vários anos, né? Então, a gente tem que operar de acordo. Se você opera no mercado, não é tão importante observar o prazo maior, até porque no prazo maior a gente não sabe o que vai acontecer, mas identificar o fluxo, identificar a tendência e surfar a tendência, né? E por enquanto a tendência é positiva. Então, o aspecto interessante desse tipo de estrutura que você mostrou, Ronaldo, é que você já tem um stop pré-definido. Tipo, bom, se recuar, eu já sei quanto eu vou perder no máximo, né? E dá para montar estruturas desse tipo, com opções, ou enfim, tem produtos que já vêm montados às vezes. E é ideal esse tipo de situação onde você sabe o quanto você pode perder no máximo, né? Mas nesse exato momento, por aqui, nós estamos operando mais na ponta compradora de quase todas as commodities, porque a tendência está muito forte, especialmente aí em grãos, né? A gente está vendo aí o milho voando hoje, soja também rompendo uma máxima de vários meses. Então, enquanto a gente vai fazendo topo e fundo ascendente, eu vou estar operando na ponta compradora. Compra. Perfeito. Esses ciclos, eles são normalmente de 7 a 10 anos, né? Infelizmente, não é a primeira vez que o Brasil perde grandes oportunidades no outro ciclo anterior, né? Nos últimos 2 grandes ciclos que o Brasil teve uma oportunidade de ouro de se reestruturar, aproveitando toda essa exportação e essa entrada de recursos dentro do Brasil, infelizmente foi perdido, e agora parece que estão perdendo de novo essa guerra. Mas o Leandro falou perfeito, estão perdendo para nós mesmos, né? Então, isso é complicado. Esse ciclo deve sim ser mais longo, e eu acredito, mais longo não, acredito que ele está realmente iniciando com certa força, porque a gente está vendo a Argentina também proibindo as exportações, também por problemas internos, estão perdendo para eles mesmos também, mas eles estão proibindo agora, né, a exportação de carne, né? Isso vai aquecer mais ainda o Brasil, que hoje é o segundo maior exportador, o produtor, né, perde para os Estados Unidos, né? A Austrália já sofreu muito, não está conseguindo competir com a gente, e a Argentina, que era um competidor, deixou de ser com essa nova atitude do governo argentino essa semana.
Então fica bastante complicada essa situação toda. Eu vejo aí uma situação que ainda perdura, mas eu gosto de olhar por semestre. O primeiro semestre e o segundo semestre. Então, o que eu enxergo no primeiro semestre hoje é problemas nos plantio americano, né? Que aí teve neve, frio, seco, já vinha seco, mais do que o normal, e a gente com problema aqui no Brasil com a nossa segunda safra de milho, também com problema de seca, e a Argentina aí com essas dificuldades internas deles, que eles estão tentando não exportar para ver se consegue alimentar o povo lá dentro, nivelando por baixo, né? Derrubando o preço sem exportar. Vai quebrar a estrutura produtora. Bom, mas no segundo semestre eu enxergo já uma segunda visão. Então, para a gente trabalhar longo é muito complicado, porque a agropecuária é uma indústria a céu aberto. Tá certo? Então a gente precisa de ferramentas de proteção, nem que sejam as opções secas, que não sejam um call spread, uma trava de alta ou de baixa. A gente tem também as opções secas, né, Ronaldo? Eu gostaria muito que a gente tivesse uma liquidez no nosso mercado, como tem lá fora, né? Eu às vezes mostro para os clientes aqui o movimento de Chicago, os caras olham e falam assim, pô, eu acho que um dia de Chicago dá 1 ano e meio nosso aqui. Tá? Mas eu gosto de olhar semestre a semestre. E eu não vejo nesse primeiro semestre como a gente vai ver o preço de milho, soja e boi caindo, né? Café um pouquinho fora, mas o café também hoje, essa semana também em alta, né? Alta de 3% também está sendo puxado, fora a própria inflação, né? Porque a gente está falando aí, mesmo que a gente fale em dólar, ou mesmo que a gente fale em reais, né? A gente está falando de inflação, né, Leandro? Esse monte de dinheiro que foi jogado aí no mercado sem laço vai trazer inflação. Se trouxer inflação, o preço nominal vai subir, não estou falando em preço real. Né? A gente pode contar com isso para frente, como assim, olha, estou comprando milho a R$100 e a inflação vai ser 7% e vai para 107%, vou ganhar isso. Você sempre tem que levar em consideração a inflação para ver o ganho real, né? Porque o ganho nominal você pode até ficar contente, mas não representa o poder de compra, né? Então sempre tem que avaliar. E uma parte dessa alta das commodities, de fato, já é não só a inflação que já aumentou, mas a expectativa de pressão inflacionária mais à frente, né? E essa questão, pelo menos em dólares, é mais difícil da gente saber como é que vai ser, como é que vai se comportar a inflação, porque há uma divisão assim bem clara, né? Não há consenso, longe de consenso dos analistas, e essa divisão assim é extremada. Há alguns acreditando em 4% de inflação em dólar para os próximos anos, e há outro grupo que acredita que vai ter deflação. Então, quando tem boas opiniões assim contrárias, e os desdobramentos eles podem levar a um lado ou outro, fica um pouco mais complicado de estimar a inflação futura. O que a gente sabe que hoje é que é uma pressão inflacionária. A questão é se isso vai se dispersar em relação a uma recuperação que talvez seja menos forte que muita gente imagina no mundo após a pandemia, ou a gente vai ter fatores aí que já têm, né, produzido pressão contra a inflação, na verdade pressão pela deflação, que é o aumento aí da eficiência da economia, né, aumento da produtividade por conta da tecnologia, a questão de aumento da idade da população. A gente sabe que populações idosas consomem menos, né, isso acaba gerando uma pressão negativa em relação à inflação. O maior exemplo disso é o Japão, né, uma sociedade que já envelheceu, que está diminuindo. Então, apesar de todos esses estímulos que instintivamente nos fazem acreditar numa pressão inflacionária maior, por um prazo um pouco mais largo, talvez esses outros fatores podem se impor, né, de pressão deflacionária. Então a gente não sabe ainda. E fica mais difícil observar só pelo lado da inflação. Agora, pelo lado da demanda e da oferta, por enquanto o que a gente está vendo é muita pressão no preço, né, Guto? Eu acho que assim, né, o tripé das commodities são produção, estoque e consumo, né? A gente está no Brasil, a gente tem uma visão muito clara do boi, né?
não tem boi para abate, né? Você não tem um consumo interno aquecido, que consome aí praticamente 70% da nossa produção. Você tem uma exportação aquecida, então os frigoríficos que exportam estão muito bem, estão com uma margem de ganho muito boa, mas você não tem boi. Então o boi não cai de preço, mesmo não tendo consumo interno, porque você não tem o produto. Soja, você não tem estoque, né? Então você não tem estoque, ela está pressionadíssima, né? Porque ela não tem estoque. Talvez os Estados Unidos feche com o menor estoque da história deles ao final do ano de soja, né? E no Brasil, apesar de a gente ter estoque de milho, a gente não sabe qual vai ser a produção desta segunda safra nossa, que está sofrendo muito, né? Então, eu acho que isso tudo está levando muito para cima, pelo menos nessa linha. E se a gente for olhar para commodities, eu acho que esse tripé é fundamental, né? Você prestar atenção na demanda, na produção e principalmente no estoque. Porque às vezes você tem uma demanda mais forte e não aumentou a produção, mas você tem um estoque para equilibrar, né? E vice-versa, mas você sempre tem um estoque ali que é uma mola que ajuda a equilibrar os preços. Só que nós chegamos no momento em que esse estoque virou... está muito baixo, está muito pequeno, e não existe aí uma visão a curto prazo, digo 2 a 3 anos, para que esses estoques comecem a ser recompostos, né? A gente está com o menor estoque de milho de muitos anos e podemos bater o recorde de menor estoque do milho no final do ano mundial, eu estou falando mundial, né? Caiu de 300 milhões de toneladas para 292 milhões e pode cair mais ainda. Soja a mesma coisa. Então, está bastante delicada essa situação toda. Bom, já estamos aqui com quase 52 minutos. Eu vou fazer uma pergunta para o Ronaldo aqui, para o Ronaldo encerrar também. Ronaldo, por que a gente não tem liquidez nas opções secas nesta nossa B3? Eu tenho vontade de ir lá e bem complicado, né? As opções secas é uma grande oportunidade também, né? A gente conseguiu fazer alguma coisa no início do ano, aí até março, se valorizaram muito, né? Mas tá contigo aí. Exato, bem complicado. Como a gente já comentou, nós temos pouca liquidez no mercado. Enfim, eu posso falar que nós temos mais liquidez no boi e no milho, né, no próprio contrato, e com isso nós partimos para opções. Que opções, como o dólar também, nós não temos a liquidez de tela. Qualquer compra de opções, seja uma call ou uma put, a gente vai ter que pegar no que nós chamamos de mercado de balcão. Então nós vamos aqui, internamente nós conversamos com a tesouraria da XP, volta um preço para a gente passa para o cliente. Então realmente, além de não ter liquidez de book, que é como as opções de Petro e Vale, que a gente consegue ainda alguma coisa, nós precisamos fazer via balcão. Tá? E mesmo assim, Guto, é estranho, mas é Brasil, a gente não está conseguindo liquidez nas opções a seco, que a gente chama. Como o Leandro comentou, nós estamos comprando a commodity, acreditando na alta, nós podemos comprar essa estrutura que eu mostrei somente a call, somente a ponta de compra, e ter o ganho ilimitado, sem travar. Só que isso se torna difícil, a B3 tem algumas regras, enfim, que o Guto sabe aqui, não vamos nem entrar em detalhe, que várias operações, enfim, a B3 acaba não permitindo, não tendo o que chamam de turno de rejeição, nós acabamos não conseguindo registrar essas operações. Que com certeza, eu até ia te fazer essa pergunta, Guto, o produtor, enfim, quem precisa fazer o hedge, que é o que? A proteção, seja para alta ou proteção para queda da commodity, tá? Eu ia te perguntar se tu acredita que isso pode também estar influenciando no preço, ou seja, aquela corrida para o hedge faz pressão nos preços, ou seja, pode pressionar um pouco a cotação devido a essa corrida vamos lá, exemplo, na compra do contrato, ou não. E como nós sabemos, e eu acredito que a tua resposta vai ser isso, o produtor, enfim, quem opera no Brasil, que precisa fazer hedge, tu acredita que ele usa a B3 ou ele parte realmente direto para Chicago? Como é que tu vê esse... Eu vejo assim, né? Você tem que partir do princípio que o produtor ele é um comprado, porque ele tem o produto. Então ele vai atrás de travar seu preço, né? Então seria fantástico se ele conseguisse comprar uma put, né, lá para o vencimento da colheita dele ou dos pagamentos que ele tem que fazer para ele garantir aí um preço mínimo, né, vamos dizer assim, uma lucratividade, melhor dizendo. Exato. Tá? Uma lucratividade. Então, lógico que isso
também traz uma pressão no mercado. Mas eu acho que as opções aqui no Brasil estão difíceis, né? Pelo motivo das grandes empresas não trabalharem nesse mercado. Tá? Aqui no Brasil, elas vão lá para fora fazer isso. Não existe um certo interesse de quem comercializa com o produtor fazer isso, porque, veja bem, o cara travou soja a 80, 90, 100, 120 reais e está recebendo a soja hoje a 170, 180, 190. Né? Em 30 e poucos anos que eu plantei soja, eu só vi as grandes trades perderem 2 vezes. Então, você vê como eles conhecem o mercado, é o que o Leandro falou, é gente pensando o tempo inteiro, enxergando todo esse mercado, né? Então, muito difícil. Então, como que um produtor poderia ter se protegido no Brasil? Tá? Vamos supor que ele não tem acesso ao mercado externo, ou que ele tenha medo de trabalhar lá fora, ou tenha essa situação, ele poderia muito bem ter travado com a cerealista, porque ele precisava travar, seja por uma troca, seja por um custo, seja o que for, ele podia ter comprado uma cal para ele, né? Porque do momento em que ele é comprado, ele fez uma venda, a proteção dele é uma cal. Então, se ele tivesse feito uma cal, ele não estava brigando hoje, ou não estava triste, ou não estava chorando, de entregar uma soja de 100 que vale 160, 170, 150, depende do lugar do Brasil que ele está hoje, né? Hoje, no interior do Mato Grosso, o cara está recebendo 160 reais. Então, ele poderia se proteger dessa maneira, falta liquidez. Existem, sim, acesso ao mercado lá fora, alguns agricultores, mas já são mais empresariais, né? Eles têm aí um suporte para trabalhar lá fora. É uma coisa que eu sempre falo, a Liberta lá em Miami com o Leandro e toda a turma que está lá, em que você pode ir lá operar, e principalmente que a liquidez lá é diferente, os vencimentos são mais curtos, você pode trabalhar mais barato, ir lá, né, levar esse produtor para ele fazer essa trava lá também. Está fazendo a trava no mesmo mercado que é negociado para eles aqui. O que tem que ficar claro é que a gente não tem o prêmio na Bolsa, nem lá nem aqui. Né, o Prêmio Porto. Né, o Prêmio Porto esse ano estava negativo no Brasil, em Paranaguá. Por que estava negativo? Porque atrasou a colheita e tinha fila de navio. Então, o navio parado para carregar tem um custo, então o prêmio fica negativo. Agora que a fila acabou e que está tendo soja à vontade, o prêmio já virou positivo de novo. Então, tem que tomar o cuidado em travar o seu preço, a sua proteção, em relação ao prêmio e o local que você está. Mas e aqui a gente... Oi? Eu ia dizer, Guto, aqui a gente fala em falta de liquidez e tu falou uns grandes players. A gente pode dizer que Brasil, grandes players... são poucos, dá para botar na mão, né? Na verdade, no mundo hoje, né, a gente tinha 4 grandes negociadores de soja, que agora com a entrada da China nós estamos com 6. Né? Então é difícil de fazer isso aqui, mas se tivesse uma educação via Bolsa e uma educação via próprias cooperativas, eu acredito que esse mercado poderia mudar com muita força no Brasil, o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo, e a gente tem que recorrer lá fora. Eu acredito que o Leandro, né, até para a gente poder encerrar, já fomos para 1 hora de programa, o Leandro podia falar da facilidade de se operar esse mercado lá fora, pelo menos o da soja, né, só uma passada por cima, Leandro, para a gente saber que também é possível. Eu já indiquei alguns clientes, até para conversar sobre isso com o Heraldo, lá com a turma, com a equipe toda lá de Miami, mas eu sinto essa resistência do produtor. Leandro, contigo aí. Então, aqui é um mercado muito maduro, né? E existe liquidez, como eu disse, infinita. Tanto para os contratos futuros, quanto para as opções de compra, para as opções de venda, para diversos vencimentos. Então, você consegue montar qualquer posição diretamente no contrato futuro ou utilizando aí as opções sem dificuldade alguma, né? E com exigências de margem que são bem menores do que na média no Brasil, né? Ou seja, você precisa ter ali um depósito de margem pequeno e ainda pode ser usado como margem em ativos como treasuries, né? Como títulos do tesouro. Enfim, isso facilita muito a vida, seja do especulador, do trader que quer lucrar operando aí as variações de mercado, seja do hedger, daquele que é um produtor ou, enfim, comercializa esses produtos e quer simplesmente hedgear a sua posição, né? Então, claro que em alguns aspectos pode ser complicado quando o preço não acompanha, né,
preço no Brasil de algumas commodities são diferentes do preço internacional, e ultimamente até abriu uns spreads maiores por uma série de motivos, mas uma boa parte dos casos dá para operar tranquilamente por aqui. Isso aí. Bom, quem sabe a CME compra a BMF, né, a B3, e aí abre esse mundo, né? Eu não sei se depende disso ou se depende da legislação brasileira. Eu acho que vai ser difícil porque eles fizeram um péssimo negócio no passado, eles trocaram ações, né? E depois destrocaram as ações, mas foi uma proporção de 1 para 1, onde a CME perdeu um monte de dinheiro e a Bolsa Brasileira ganhou um monte de dinheiro. Então acho que eles não curtiram muito essa negociação e não sei quando é que vai ter uma nova tentativa. Eu acho que eles teriam que comprar mesmo. Daqui, toda minha. Sai fora todo mundo que tá aí, nós vamos mandar. Né? Aí, melhor ainda seria abrir uma outra, né? Porque daí teria concorrência, enfim. Aí sim ficaria bom. Pois mas daí, né? Bom, aí já é outro caminho. Né? Seria interessante. Acho que se realmente eles abrissem uma outra bolsa, aí trazendo toda essa liquidez, por consequência, a B3 foi embora. Mas tá bem, né? 1 hora de papo aí, muito agradável, muito gostoso. Quero mais agradecer o Ronaldo aí pela poder, né, ter a disponibilidade aí para estar conversando com a gente. Leandro, então, nem se fala, né, Leandro? Muito obrigado por estar presente aqui. Imagina, o prazer é meu. Opa. Então, nós vamos encerrando aqui mais um de grão em grão, né? E se você ficou interessado no assunto, quer entender mais sobre isso, quer saber, tem um link aqui embaixo, tá certo? Você clica nesse link aí, que os assessores da Liberta Investimento vão te atender, tá? Vão tirar suas dúvidas, vão explicar como participar desse mercado, que é um mercado bastante importante no mundo inteiro e faz parte do seu dia a dia, né? De abastecer o carro a tomar um cafezinho, você está falando em commodities, tá certo? Então vamos ficando por aqui. Sábado que vem, novamente, no canal da Liberta Investimentos no YouTube, estaremos lá batendo papo, sempre com um entrevistado, para trazer novidades para vocês. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Ronaldo, muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até logo. Valeu. Tchau, Um abração. Obrigado, tchau. pessoal. Abraço. Tchau.